Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E no nosso mini projeto 6, ele consiste em ter um arquivo que armazena todos os dados dos personagens da história. Então, dentro da pasta do meu programa, dentro de uma pasta RSC, a gente tem um TXT dos personagens. Meus personagens têm como característica o nome e a energia. O nome e a energia do meu antagonista e o nome e a energia da minha protagonista. E usar o arquivo para carregar os personagens no código, armazenar em um dicionário de personagens usando o hashmap. Tem um arquivo que armazena todos os dados do capítulo da história, incluindo escolhas, o nome dos personagens e a variação de energia deles. Então eu precisaria atribuir um dos nomes ao capítulo para nas escolhas deixar especificado o capítulo seguinte. Usando o arquivo de carregar personagens no código. Aqui a gente tem o nosso leitor de arquivos, importando a biblioteca hashmap para fazer a sua utilização. E aqui foi criado uma espécie de caminho para que o código pudesse acessar o meu arquivo TXT e carregar os meus personagens. E o meu leitor de capítulos, o meu capítulo personagem, também está dentro daquela mesma pasta. Então, eu tenho o meu leitor de arquivos com uma identificação que seria o título do meu capítulo, os personagens que eu vou usar naquele capítulo, o texto que vai estar contido e a variação de energia, a possível variação de energia dos personagens naquele capítulo. Esse seria o meu capítulo de introdução. Esse capítulo de introdução ele já permite uma escolha ao personagem e vai direcionar ele para um capítulo, dependendo da escolha, ou para outro capítulo. Assim, dependendo da escolha do usuário. Dito isso, eu tenho aqui os meus capítulos e as minhas escolhas. A escolha de um capítulo, ela vai levar o personagem para outro capítulo, de acordo com a escolha dele. E usar o arquivo para carregar os capítulos no código e armazenar o dicionário de capítulo. E ele tem que o carregamento dos capítulos deve ser usado para os personagens já carregados, acessando eles no dicionário pelo nome. Então, o nosso dicionário de capítulo é no mesmo sentido do meu leitor de personagens, que vai carregar os meus personagens. Da mesma maneira, ele vai carregar os meus capítulos. Então, ele lê o ID do capítulo, lê o nome e o capítulo e vai gravando. Lê o personagem, no caso aqui o meu protagonista e o meu antagonista. Ele cadastra os personagens com as informações lidas no meu TXT. Lê o texto que está inserido naquele capítulo. E esse string serve para criar e identificar o que tem na linha analisada. Aqui na parte das minhas variações, ele vai ser executado até a linha que possui aquela palavra. No caso, aqui, personagem, capítulo. No caso da variação dos personagens, do protagonista ou do antagonista, dependendo do capítulo, da escolha dele em cada capítulo. E dessa forma, todo o conteúdo do meu livro interativo ele tem que estar em arquivos de texto e não deve estar explicitamente no código .java, que é o que está aqui dentro dessa minha pasta RSC. Porém, na execução desse meu código, ele apresenta alguns problemas. Eu vou rodar ele para a gente ver. Ele carrega os meus personagens, carrega os meus capítulos e apresenta alguns erros que
infelizmente eu não consegui identificar e arrumar até o período de entrega do nosso mini projeto. Mas é isso. E qualquer dúvida eu estou à disposição.